A apicultura é um mercado em crescimento, principalmente por causa da busca por uma alimentação saudável. Mas a atividade exige cuidados com o manejo. A nossa equipe no Triângulo Mineiro visitou o apiário da Faculdade de Agronomia e Zootecnia para mostrar como é feito esse trabalho. Na região do Triângulo Mineiro, o cerrado predomina. Vegetação que, aliada ao clima, contribui para o desenvolvimento da apicultura. Por aqui, a principal atividade é a produção de mel. Nós temos aqui um bioma, o nosso cerrado. Apesar que Uberaba ainda está numa faixa de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, mas predomina o Cerrado, que sim oferece floradas interessantes. Temos aí o cipó-uva, por exemplo, que fornece aí florada para a produção de um mel que é super valorizado no mercado, um mel mais claro. Então nós temos sim todo o potencial para que apicultores trabalhem aqui no nosso bioma. Acompanhamos a professora Renata Barbieri, ao apiário da Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba, que há 9 meses não recebia manejo. Usamos todos os equipamentos de segurança para evitar ataque das abelhas. Ela mostra os principais cuidados para estar preparado para a florada. A primeira caixa estava bem conservada, mas para produzir as abelhas precisam de alimento. Por isso, a professora abasteceu o pote de xarope. Na segunda caixa, é possível ver a coloração escura da cera, sinal de que já está muito velha. Neste caso, além do alimento, foi preciso trocar algumas telas. Na terceira caixa, a surpresa. Já tinha o início da produção de mel. Ainda assim, ralo. Os apicultores chamam de mel verde porque ainda tem muita água. Importante nesses casos também reforçar a alimentação das abelhas. A florada de mel normalmente é entre os meses de setembro e outubro, mas para garantir boa produção, essa preparação das colmeias deve começar bem antes. Quem quer trabalhar com apicultura tem que saber lidar pensando em toda a época do ano, pegando aí realizando um calendário apícola, que a gente fala, observando quais são todas as etapas, as atividades para serem trabalhadas e trabalhando com planejamento. Essa época agora nós falamos que é um período que antecede a nossa melhor safra agora. Isso falando em mel, que a gente tem outras oportunidades. Mas então entram agora algumas ações que o apicultor deve realizar, como alimentação suplementar, estimulando essas abelhas para que elas percebam que elas tenham recursos, porque passou um período agora de entre safra que elas tinham menos recursos e as abelhas diminuem o tamanho dos enxames das colônias. Então, para a rainha começar a identificar que ela pode continuar a postura, aumentar os enxames, então nós fornecemos uma alimentação agora suplementar. É o momento de trocar essa rainha, que também é uma peça ali estratégica. Afinal de contas, no início de vida dela, ela tem uma produtividade maior. E é o momento também da gente observar como que estão as condições dos favos. Eu tenho um favo muito velho, com muitas camadas de própolis que elas vão colocando e vai escurecendo, porque a rainha começa a rejeitar esses favos. Então tem que chegar agora fazendo todas essas ações. O apicultor Arturo Teixeira trabalha com produção de mel há 15 anos. Ainda na faculdade, percebeu a importância do manejo adequado com pelo menos 60 dias de antecedência. A gente já tinha algumas ideias sobre isso e eu provei isso na faculdade. Eu fiz um trabalho que eu comparei alimentadas e não alimentadas. E comparei, pesei a produção das duas. E as abelhas alimentadas produziram mais que o dobro das não alimentadas no mesmo ambiente. Eu já estou há um mês alimentando as abelhas para estimular, para crescer o enxame. Começa a alimentar, a rainha começa a botar, começa a nascer. Daí uns dias começa a voar as abelhas, que é o ponto de produção de mel, que é a hora que vai vir a florada. Ele consegue em média 30 quilos de mel por caixa e planeja aumentar a produção para abastecer um mercado que não para de crescer. As pessoas estão vendo a alimentação como uma forma de se manter a saúde e o mel entra como um dos principais componentes para adoçar as suas receitas, sua dieta, seu dia a dia. Se torna um substituto muito mais saudável que o açúcar, por exemplo.